Agora, minha filha, quando você trabalha isso na sua vida e você se descobre incoerente, faz o seguinte: descubra um jeito de viver o seu trabalho, a sua riqueza, a partir dos valores cristãos. Não é nenhum pecado ser rico. Não é pecado ser rico. Pecado é ser sovino, né? Não querer dividir o que se tem. Pecado é não querer dividir aquilo que se é. Então, se você tem influências sociais, faça de tudo para realizar um trabalho bonito na sociedade que você vive. Não seja aquela madame fútil, por exemplo, né? A gente encontra tanta madame fútil que a única preocupação que ela tem é o último pó que saiu para aquilo, o último creme para esticar a ruga, né? Ou o cabeleireiro, a última tinta. Não seja uma madame fútil, porque essa futilidade, ela não permite que você viva o que há de mais bonito no seu coração. Volto a dizer, Deus entra na nossa vida para purificar os nossos excessos. Então você tem todo o direito de ser uma madame, uma mulher bonita, bem arrumada, que você tem condições para isso, mas ao mesmo tempo você tem sensibilidade para viver com simplicidade, para dividir o que você é e o que você tem com as pessoas que você conhece. Aliás, eu acho que uma pessoa só é fina à medida em que ela é educada também, né? À medida em que ela sabe acolher as pessoas que estão próximas, em que ela não está em cima do salto olhando todo mundo de longe e achando que ela é melhor que todo mundo. Não. Eu acho que, eu fico vendo isso no trabalho que a gente realiza, né? Quanto mais influente a gente vai ficando sobre uma sociedade, maior é a responsabilidade que a gente tem de agir socialmente, gente. Unir eu estava falando isso semana passada com o pessoal lá do meu escritório. Quanto mais fica conhecida a nossa música, quanto mais reconhecimento tem o nosso trabalho, maior é a nossa responsabilidade de unir o nosso nome, o nosso dinheiro, aquilo que rende do nosso trabalho, com as necessidades que estão aí do nosso lado. As instituições de caridade, aquelas realidades que precisam materialmente e espiritualmente de nós. Tão bonito a gente unir, né, as nossas forças para a gente poder fazer bem àqueles que precisam de nós. Isso é apressar o reino, isso é viver a graça da igreja. E isso é você purificar. Não tem que se sentir culpado por você ter mais condições. Não, pelo amor de Deus. Quem dera todo mundo tivesse as mesmas oportunidades que você, Andressa. Agora, não permita que a lógica do capitalismo venha lhe retirar a sua capacidade de ser boa, a sua capacidade de ser sensível. Porque o grande problema do capitalismo é que, em nome da produção e da venda, se passa por cima de todo mundo. Desvaloriza-se a pessoa para valorizar o dinheiro. Pobre não tem valor dentro do contexto capitalista, porque ele é apenas um instrumental para chegar lá. Quantas pessoas escravizadas nos seus mecanismos de trabalho, justamente porque tem patrões que não pensam no bem do outro. Só quer usar o outro como um mecanismo para alcançar dinheiro, poder. É contra isso que nós precisamos trabalhar. Mas não significa que agora nós vamos ter que fazer o mundo ficar pobre. Não, não é isso não. A pobreza que a vida religiosa propõe, que a vida sacerdotal propõe, é muito mais do que pobreza material. É a capacidade de acolher aquele que chega. E, por exemplo, quantas congregações são riquíssimas? O grande pecado que essas congregações podem realizar é justamente no momento em que elas se fecham na riqueza que têm e não fazem nada pelos pobres. Não é verdade? Quando você percebe que o dinheiro é administrado para ficar rendendo isso, aquilo, papapá, mas não existe nenhum comprometimento social com a sociedade. Não. Isso nós não podemos admitir. E é aqui que a gente tem que entrar. Não tem que fazer a crítica das congregações, da igreja, não. Tem que fazer a crítica a partir de mim. Eu sou Padre Fábio, eu tenho um trabalho, eu luto no meu dia a dia, eu trabalho para sobreviver, sou eu que pago as minhas contas, eu sobrevivo daquilo que eu faço. Mas e agora? Como é que eu administro o que rende do trabalho que eu realizo? Eu estou sendo capitalista ou eu estou tendo uma sensibilidade social com aquilo que rende o trabalho que é meu? Aí você se faz essa pergunta também. Você não precisa ser padre para se perguntar isso. Andressa, é essa pergunta que todos nós temos que fazer para a gente poder dormir em paz com a nossa consciência. Hoje, o mundo está marcado pela necessidade, tanto material
quanto espiritual. Eu esbarro nas duas. E tenho pedido cada vez mais a Deus a graça de não ficar insensível a nenhuma delas. O que a gente puder fazer, nós temos que fazer. Eu, por exemplo, nasci numa família pobre. Meus irmãos são pobres até hoje. Ajudar os meus irmãos, para mim, é uma responsabilidade social. Estou errado? Não estou. Não adianta nada eu ficar fazendo as minhas caridades lá para a instituição tal, se de repente eu não estou sensível à necessidade dos meus irmãos. Isto é uma responsabilidade que se impõe ao meu coração sempre. Quando eu precisei assumir uma nova postura de vida, justamente por causa disso, precisava cuidar da minha mãe. É uma responsabilidade social que eu tenho. Mas isso não me fecha no meu mundo com as minhas necessidades. Não. E à medida do possível, à medida que eu tiver condições, eu quero ajudar os meus irmãos. Eu quero dar a eles possibilidades de melhoria na vida. Eu amo. São pessoas que são importantes para mim. A mesma coisa você, Andressa. Será que você vive aquilo que Deus lhe dá somente para você? Ou você está tendo sensibilidade para perceber as pessoas que estão do nosso lado? Aí eu falo para você também. Para você que nos assiste agora e que de repente é verdade, eu nunca parei para pensar nisso. Não é problema você ter o fruto do seu trabalho. Se o seu trabalho lhe rendeu muito, se a sua profissão lhe deu muito dinheiro, não é nenhum problema. O problema é o que você faz com o que a sua profissão lhe deu, com o que o seu cargo lhe deu. É tão triste, minha gente, quando você percebe que uma pessoa, ela assume um posto de poder e ela vai tratando as pessoas mal por causa disso. Uma das coisas que o Gabriel Chalita mais eu admirei naquele homem, e admiro ainda hoje, é que quando ele era secretário de Educação, quando eu tinha a oportunidade de acompanhá-lo como secretário de Educação, a sensibilidade que aquele homem tem de cumprimentar o mais simples ao mais poderoso, sempre. Entra no prédio, entra naquele lugar, tem o olhar sensível para perceber o outro. Essa é a maior beleza que eu vejo numa pessoa. Quando ela tem dinheiro, ela é bem-sucedida, ela é uma pessoa famosa, ela é uma pessoa que alcançou muita coisa na vida, mas ela não perdeu a sensibilidade de olhar as pessoas simples nos olhos e tratá-las bem. Mesmo porque não há riqueza maior e mais bonita nessa vida do que você ter um ser humano sensível às necessidades do seu tempo.